Sejam bem-vindos ao programa Aconselhamento Bíblico da IPP TV. É um prazer tê-los conosco neste momento para mais um programa da série Covid-19, a esperança do Evangelho. O Ministério de Aconselhamento Bíblico da Igreja de Pinheiros resolveu tratar uma série de temas para trazer esperança, edificação, encorajamento para você, especialmente para você. Meu nome é Alberto Lima, sou pastor auxiliar aqui na Igreja de Pinheiros. E o nosso tema de hoje, da nossa série, é Morte e Luto no Covid-19, consolo e esperança para os que perderam seus entes queridos. E para falar desse tema, nós temos a alegria de apresentar Eleni Vassão, de Paula Aitken. Essa irmã tem desenvolvido um ministério belíssimo na área de capelania hospitalar, pelo menos pelos últimos 38 anos. Esta irmã, ela é capelã oficial pelo Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil e pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, tendo vários cursos de capelania, não simplesmente aqui no Brasil, mas também no exterior. É formada em teologia pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida, também com mestrado em aconselhamento bíblico pela mesma instituição. E é com prazer que o Senhor tem nos dado a alegria e prazer de servirmos juntos na mesma igreja, no mesmo ministério, com quem eu tenho aprendido tanto nesses últimos meses aqui na Igreja de Pinheiros. Eleni, seja bem-vinda, minha irmã. Muito obrigada, Reverendo Alberto. É um prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Sim. Nós estaremos juntos em 2 programas agora, falando sobre o mesmo tema. Exatamente, tão importante. Exatamente. Nós entendemos que o tema que nós temos aqui é um tema extremamente importante. Muito. Nós já temos aí pelo menos mais de 70 mil mortes contabilizadas durante esta pandemia. E nós, sim, queremos trazer consolo e esperança que nós encontramos no Evangelho. E por isso nós decidimos aí contar com a sua participação durante 2 programas, onde nós teremos com a tranquilidade, a oportunidade de explorarmos temas e perguntas. Por favor, faça a sua pergunta no nosso chat e nós vamos tentar responder à medida do possível, não somente hoje, mas também na semana que vem. Então vamos começar, Eleni. Eu gostaria de fazê-la a primeira pergunta. Eleni, você poderia nos dar um panorama geral sobre as áreas afetadas nesta pandemia do Covid-19? Sim, nós estamos vivendo um momento único. Nunca vivemos algo como este tempo de pandemia, onde tudo saiu do lugar. Nós ficamos totalmente confusos, inseguros, ansiosos, deprimidos, frustrados porque os nossos planos foram cancelados. Eu tinha planejado para este ano, organizado já 13 cursos e congressos e nenhum deles pôde acontecer. Nem sei se poderemos ainda fazer um curso destes neste ano. E eu, pensando no panorama geral, ele criou uma crise no aspecto epidemiológico, espiritual, emocional e social. No começo, nós acreditávamos que os cientistas fossem trazer rapidamente uma resposta. Olha, entrem com medicação tal e o vírus vai ser dizimado logo de cara. Ou tratem o paciente com tal medicamento e ele é realmente eficaz e o paciente vai sair do hospital ou da sua própria casa, vai ser curado em casa mesmo rapidamente. Mas isso não aconteceu. Isso nos desestabilizou mais ainda ao ver que os grandes cientistas do mundo inteiro não
tem uma resposta, não tem uma cura a oferecer. 80% dos casos de pessoas contaminadas são casos leves, mas 20%, que é um número muito alto, são casos graves e fatais, que dependem de UTI, dependem de intubação, de equipamentos especiais. O fechamento das universidades, das escolas, as restrições de viagem. Eu ia ver o meu filho, que mora na Alemanha, os meus netos também, e nem sei quando ou se poderemos ir para lá tão logo. Isolamento de casos suspeitos, o distanciamento social para toda a população, o trabalhar em casa, como isso mudou a rotina, né, do mundo todo. Ninguém acreditava que fosse realmente capaz de trabalhar em casa. E hoje as empresas têm descoberto que isso é possível, mas não é fácil, principalmente para quem tem filhos pequenos. Pensa, você sabe o que é isso. E pensando que essas pessoas têm que lidar com o seu trabalho, com o horário das crianças, com a irritação das crianças de ficarem só dentro de casa, né, e com as suas próprias crises pessoais. Não é brincadeira. Tanto a pandemia quanto as medidas adotadas para contê-la parecem impactar a saúde mental. Nunca se viu tanto caso de depressão, de ansiedade generalizada e também vários casos de suicídio, mais do que o normal, mais do que existia antes, porque as pessoas vão ficando sem pé da situação e não sabem o que fazer. Vários casos de adoecimento e morte na mesma família. Uma das minhas capelãs lá de Guarulhos, ela retomou o trabalho de visita aos pacientes 2 semanas atrás. Ela já está contaminada, levou o vírus para o marido, para uma irmã que mora com ela, porque tem muitas deficiências de saúde e tal, sofre com várias debilidades físicas e ela está sofrendo bastante. 3 pessoas numa mesma casa. Né? Quantos casos nós temos visto? Nós temos até aqui, Helene, sim, uma dos nossos colaboradores, pessoas aqui, mesmo na igreja aqui, já perdemos 7 pessoas na mesma família. Meu pai, que horror, que tristeza. Muito difícil. É muito dolorido passar por um tempo como este, porque você o vivencia pensando não só na sua família, porque talvez a sua família ainda esteja sendo poupada. Na minha, graças a Deus, está sendo poupada por enquanto, mas ninguém sabe até quando. E isso traz uma insegurança, uma instabilidade enorme, não é verdade? É verdade. O novo normal. Nós tivemos que aprender uma nova expressão, o novo normal, porque as perdas em massa, tanto de vidas quanto de rotinas, tudo mudou. Você teve que reorganizar a sua rotina. É alguma coisa totalmente nova, inesperada e abrupta. Aconteceu de um dia para o outro. Quem podia esperar isso? Perda de conexões sociais e de estabilidade financeira. Afinal, você agora não pode estar nem com os seus netos. Eu estou reclamando até por causa disso, porque eu tenho 10 netinhos. Eu só tenho uma aqui no Brasil, pequenininha, tenho 2 adultos já, mas o que eu sinto de falta dessa netinha é muito difícil. E um futuro imprevisível. Primeiro se falava em fim da quarentena em junho, depois mais 15 dias, mais 15, mais um mês, e nós não sabemos até quando. E esse futuro imprevisível nos desestabiliza emocionalmente também.
pensando no processo de terminalidade e morte, como até isso foi afetado. Porque nós temos o contato com as pessoas hospitalizadas, mas as famílias não o têm. Então, quantos pacientes nós acompanhamos indo até o hospital para fazer um exame, mas eles já estavam num estado bem avançado do desenvolvimento da doença e ficaram internados. Os seus familiares voltaram sozinhos para casa. Ele não tinha nada, não tinha levado nada. E, infelizmente, os que foram para uma UTI ou que ficaram em estado grave não puderam mais ter contato com seus queridos, não recebem visitas. E isto é muito triste, porque é rápido, é um luto diferente. E isso nós vamos estar conversando sobre isso hoje também. Porque é um luto diferenciado, não é o luto por uma enfermidade que você vem tratando há meses, há anos, fazendo quimioterapia, radioterapia ou outros tipos de tratamento, mas acontece em 3 dias, 4 dias a morte de alguém querido que estava totalmente saudável. Isso realmente abala todo mundo. Eleni, uma pergunta quanto ao trabalho da capelania nesta fase. Por causa desse isolamento, então, os capelães, eles ficaram tolhidos de dar essa assistência a essas pessoas. Como é que tem sido a reação das famílias? Nós tivemos que avaliar hospital por hospital. Nós temos capelania em 10 hospitais aqui em São Paulo. Sim. E preparamos capelães e visitadores para mais 230 hospitais no Brasil todo e em 13 países também. E cada hospital teve uma dinâmica diferente. A princípio, os diretores de vários deles nos proibiram de entrar para poupar as nossas vidas, nos preservar da contaminação, mas também para economizar equipamentos de proteção individual, os EPIs, porque um capelão, ele visita pacientes em todos os setores do hospital e ele vai de leito a leito. Ele não só responde aos pedidos, ele vai entrando em cada quarto, criando um vínculo e desenvolvendo esse relacionamento, onde ele vai apresentar o conforto da palavra de Deus, mas nós fomos impedidos em vários dos hospitais. Então, eu tenho reunião com os meus capelães semanalmente e nós avaliamos, então, o estado em cada hospital. Por exemplo, o Hospital de Vila Penteado, na Brasilândia, é um hospital que é referência no tratamento de Covid. Perigosíssimo. Outro hospital onde nós temos capelania é o Hospital Emílio Ribas, o Instituto de Infectologia Emílio Ribas, também para onde vão os casos mais graves. Sim. Então, nesses 2 hospitais, nós tivemos que mudar a estratégia. E eu vou falar daqui a pouquinho sobre a estratégia que nós estamos desenvolvendo para lidar com não só os pacientes, mas também os familiares, mas principalmente os profissionais da saúde. E falando nesses profissionais da saúde, nessa visão geral ainda de abertura, esses profissionais têm sofrido muito, porque eles têm medo de se contaminar, veem vários dos seus colegas contaminados. Quantos médicos nós perdemos, quantos enfermeiros perdemos para o Covid. E eles têm muito medo também de levar para os seus queridos. Eles trocam a roupa, tomam banho. Eu tenho uma neta e uma nora que são fisioterapeutas, trabalhando em UTIs. Imaginem a preocupação delas e os cuidados para não levar o vírus para casa também. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem visto coisas muito bonitas acontecendo nesse tempo em relação aos profissionais da saúde.
E eu vou estar falando sobre isso já já também. Sobre o processo do morrer e o luto, eles também foram afetados? Como é que está sendo isso? Sim. Eu sei de relatos assim terríveis, né, de pessoas que eu conheço lá da minha cidade natal, que o pai veio a falecer em casa e então elas simplesmente viram o pai sendo levado pela janela, né, o Estado levou o corpo. Como é que tem sido esse processo aí do morrer e do luto? Como é que ele tem sido afetado? Morte e luto no Covid-19 é bem diferente de todos os outros que nós já vimos, né? Como você falou mesmo, essas famílias afetadas, quantas mortes numa família só, que coisa horrível. E a gente vai começar a viver, pensando nas pessoas enlutadas, quantas emoções que circulam aquela pessoa, porque ela está lidando agora com um sentimento de culpa por achar que infectou a outra pessoa. Eu fico pensando, uma amiga minha estava contando, olha, tal pessoa ficou em casa trancada por 3 meses. Daí falou, bom, já que eu estou trancada aqui, vou ficar trancada com a minha mãe na outra cidade, porque naquela outra cidade não tem nenhum caso de Covid. Então, não vou levar perigo para ela e nem vou correr perigo. Ela crê que ela se contaminou com a entrega de alimento em casa, porque não existe qualquer outra forma dela ter sido contaminada até ali. Então, é alguma coisa totalmente louca, né? O sofrimento de empatia quanto às pessoas afetadas. Eu não sofri nenhum caso na minha família, você também não aqui na sua família primeira, família próxima, mas a gente sofre por aquelas pessoas que estão sofrendo, que estão perdendo. E quantos amigos eu perdi nesse tempo? Alguns por Covid, outros por outras doenças. Alguns estavam fazendo quimioterapia, tratando de um câncer há tanto tempo e, de repente, não puderam ter a mesma continuidade no tratamento. Foram impedidos de ir aos hospitais e aí a doença se apossou da pessoa e rapidamente elas caminharam para o óbito. Os rituais de despedida foram transformados. Imagine o que é ver uma pessoa querida que você levou ao hospital e você se despede dela na porta do hospital porque ela descobriu, o médico descobriu que ela está com um caso bem avançado, os seus pulmões estão muito infectados e ela tem que ficar internada. Ela se despediu da pessoa ali na porta e ela talvez não venha a vê-la de novo. Ela se despediu, não teve qualquer outro contato, não pôde visitá-la e agora ela soube na visita médica, na visita que ela vai ter informações com o médico sobre o seu querido, que ele está cada vez pior e ele vem a falecer. O funeral é feito em 10 minutos. É muito pouco, né? O caixão é lacrado. As pessoas não podem chegar nem perto do caixão, porque correm risco de contaminar-se também. Então, que tristeza. É terrível. E uma coisa interessante e que faz muita falta nesse luto, é um luto totalmente diferente, porque quando eu trabalho muito com cuidados paliativos, trabalho numa equipe multidisciplinar e eu vejo como é importante a gente cuidar do paciente, mas também do familiar ao mesmo tempo. E como é importante sempre ter um cuidador junto, um cuidador familiar. E é interessante porque a pessoa
ela verbaliza algumas coisas, ela vai abrindo o coração, lidando com problemas que ficaram lá atrás, mas que agora vêm à tona de uma maneira violenta, e ela vai resolvendo esses conflitos com a família. E a linguagem verbal e não verbal é muito importante. Mesmo que o paciente não possa se comunicar verbalmente, mas ele pode olhar nos olhos do seu familiar, ele pode sentir o toque e reagir. Mas nessa situação do Covid, nem isso ele tem. Verdade. Lidar com a morte em si Sim. é uma coisa dificílima, Muito. mas numa situação onde se tolhe a oportunidade de acompanhar o seu ente querido. Sim. Em todo o processo, né, assim, terminal, quando se tira isso, eu não posso imaginar, irmã Eleni, o tamanho da dor dessas pessoas. É dobrada, é horrível. Só pela graça de Deus Só, elas podem só mesmo. continuar dando passos na vida. É Com verdade. Deus e o Evangelho. Só mesmo. Vamos à próxima pergunta, então. Sim, pois não. Irmã Eleni, a capelania hospitalar, você pontuou rapidamente, mas eu gostaria que, então, nesse momento, a irmã explorasse mais esse ponto. A capelania hospitalar tem atuado nos hospitais. Como tem ajudado nos processos de terminalidade, na morte e nos funerais? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a humanização do atendimento de saúde, já impactado pelo Ministério de Capelania nos hospitais. Uma coisa triste para nós foi termos que nos afastar dos pacientes, do leito a leito. Sermos impedidos em vários dos nossos hospitais de continuar esse trabalho diário. Mas nós estamos dentro dos hospitais há 38 anos. Então, nós pudemos, nessa hora, colher bons frutos, graças a Deus. Tanto de profissionais da saúde que nós estávamos evangelizando, e nós temos um programa chamado Minutos com Deus, para os profissionais da saúde. São devocionais de 8 minutos, 7 minutos, em cada setor do hospital. Então, os profissionais daquele setor nos procuram espontaneamente e eles estão ali conosco ouvindo a palavra por 4, 5 minutos. Daí nós levantamos os motivos de oração e oramos com eles. A partir daí surgem os casos de aconselhamento. Muita gente nos procura para aconselhamento e nós temos o privilégio de poder ajudar muitos profissionais. E neste tempo, eu vi principalmente uma amiga minha, que é da equipe de cuidados paliativos do Hospital do Servidor Público do Estado, nós estamos sempre juntas ali, a Tatiana, ela é uma TO, terapeuta ocupacional. E eu achei muito interessante, tem até uma foto dela aí em um dos slides, mas ela precisava se comunicar com o paciente, mas como? De que jeito, se ela está com máscara, com toda a proteção e cabelo preso, toda protegida, e o paciente só ouve a voz, e a voz dela, ainda assim, atrapalhada pela máscara. Então, foi interessante porque ela colocou um crachá desse tamanho, com a foto dela sorrindo. Foi um jeito dela se comunicar lá, a Tati. E ela e a amiga dela. E elas também fizeram uma planilha de comunicação, porque muitas vezes o paciente não consegue mais se contactuar, não consegue verbalizar aquilo que ele está enfrentando, mas ele consegue apontar. Então, elas fizeram várias perguntas com ilustrações e aí o paciente só aponta uma coisa ou outra. Ou quando ele não consegue nem ter um gesto, ele pisca. Ela vai respondendo, vai perguntando, é o 1, é o 2, e ele vai piscando. Então, uma maneira de mostrar ao paciente que
Existe alguém realmente interessado na pessoa dele. Coisa extraordinária. Não só na dor física, mas na dor da alma, na dor emocional, que é muito maior. E outra coisa que essa mesma equipe fez, a doutora Goretti, é um trabalho lindo. Todas as manhãs, os médicos telefonam para a família para dar notícia. O próprio médico liga para os pacientes daquele setor. E também outra coisa bonita é que eles resolveram levantar a história de vida de cada um dos pacientes que eles estão atendendo. Então, eles usam o apelido da pessoa, e a pessoa às vezes ri, né? E ela sabe que comenta coisas da infância, da adolescência, do dia a dia dela. Então, a pessoa se sente cuidada. Essa é uma humanização no cuidado da saúde, feita pelos próprios profissionais da saúde. Agora, umas coisas muito bonitas que a capelania tem feito, essa família que leva o paciente e ele fica ali sozinho e é hospitalizado. Ele não levou nada com ele, ele não tem pasta de dente, não tem escova, não tem pente, não tem nada. Então, a capelania já tinha preparado muitos kits de higiene. Mas em cada kit tem um Novo Testamento e um livreto de devocionais diárias também. Maravilha. E agora nós temos também um cartãozinho, onde nós colocamos os telefones de algumas pessoas da capelania e os pacientes ou os profissionais da saúde podem entrar em contato para aconselhamento. Nós fizemos também um atendimento às famílias. Então, eles vão todos os dias, 2 vezes por dia, para receber as notícias sobre os seus queridos. E naquele tempo, nós montamos grupos musicais. Como eu gostaria que a sua igreja nos oferecesse músicos para cantar nos hospitais onde nós temos capelania. Porque nós cantamos numa região do hospital que não existe perigo de contaminação. Cantamos na entrada do hospital ou então no estacionamento do hospital. E com gestos de carinho, todos usando máscara, todos paramentados, mas ontem mesmo, num dos nossos hospitais, nós tínhamos 75 pessoas, familiares de pacientes, assistindo, ouvindo, chorando junto. Foi feita uma mensagem, apresentada uma mensagem bíblica de 5 minutos, foi feito o apelo e muitos daqueles familiares aceitaram a Cristo como Salvador também. Benção. Temos alguns grupos musicais que têm entrado no hospital cantando pelos corredores somente. Uma ou outra visita na UTI, a chamado da diretoria do hospital. E o nosso cuidado especial tem sido dado, então, ao profissional da saúde. Nós estamos ali para aconselhá-lo, para abraçá-lo, sempre fazendo programas para festas em datas especiais, Dia das Mães, Dia da Enfermagem, Dia do Amigo, que é a semana que vem. Estamos com uma porção de estratégias para isso também. E estamos fazendo também um podcast. Eu comecei a fazer uma experiência, aprendi isso com o meu amigo, o pastor Hilário, que é capelão do Hospital Evangélico do Mackenzie, lá em Curitiba, e comecei a gravar mensagens de 5 minutos, escrever essas mensagens e gravar. E as pessoas começaram a responder com tanta fome que eu falei, nossa, precisamos fazer alguma coisa a mais. E aí a nossa equipe criou um podcast chamado Medicina para a Alma. Então, se você quiser encontrar lá no YouTube, é Medicina para a Alma, e o meu nome é Eleni Vassão, e você vai receber uma mensagem de 3 minutos todos os dias. O que eu posso falar, eu particularmente tenho recebido algumas mensagens e mensagens muito edificantes. Eu agradeço, minha irmã, por esse ministério, mensagens curtas que realmente são extremamente
abençoadoras Amém. para tantas pessoas. Amém. Para tantas pessoas. Amém. Graças a Deus. E nós estamos agora também acabando de preparar o curso de capelania hospitalar, que nós gravamos em estúdio, profissionalmente, e vai ser online, curso em EAD, que nós queremos equipar as igrejas para estarem levando conforto, esperança aos pacientes, aos familiares, aos profissionais da saúde, mas também consolo no luto. Porque quantas vezes nós não sabemos o que falar para uma pessoa enlutada, não é? Eu experimentei isso na morte do meu primeiro marido. Eu estava com 37 anos e 4 moleques pequenos, Uau. de 6 a 13 anos. E foi alguma coisa repentina, foi um infarto. E, de repente, eu tive que participar do funeral. Nós tínhamos ali 22 pastores das mais variadas denominações, porque com a capelania nós trabalhamos com muitas denominações, graças a Deus. E cada um deles tinha 4 minutos para dar uma palavra. Eu sei que todos eles falaram de uma maneira muito confortadora, muito amiga, mas eu não me lembro do que nenhum deles falou. Eu só me lembro da palavra que não foi falada por um deles. Esse reverendo Adi Félix, que era da editora Cultura Cristã naquela época, ele subiu ao púlpito para falar, olhou para mim, para os meus 4 filhos ao lado do caixão e falou, eu não vou falar nada. Ele desceu, me abraçou e chorou junto comigo. Disse, eu me lembro. Já faz mais de 30 anos e isso ficou guardado na minha mente. Então, como é importante nós nos prepararmos para aprender a consolar. Muitas vezes é só apertar mais forte a mão, é dar um abraço gostoso, é chorar junto, é falar, olha, eu não sei o que dizer, mas eu quero me colocar inteiramente à sua disposição para o que você precisar. Não é verdade? É verdade. Você falando compartilhando, né, esta experiência que eu acredito tenha sido extremamente difícil na sua vida. Não imagino isso, a dor que a irmã sentiu há 30 anos atrás. Mas eu me recordei de uma situação vivenciada no Ministério Pastoral há alguns anos, talvez a experiência mais chocante que eu já tive até agora, foi realmente participar de um funeral de uma bebezinha. Os pais, eles esperaram a primeira filha, se prepararam, quarto, tudo muito bem preparado. Ela veio a nascer, mas um dia depois veio a falecer. E eu tinha, Ana, minha filha, tinha nascido há 3, 4 meses atrás. E ali naquele funeral foi muito difícil, Helene. Muito difícil para mim estar diante daquele casal, daquele pequeno caixão. E eu lembro que o pastor titular da igreja onde eu servia pediu para que eu orasse. Pastor Alberto, faça uma oração. E eu não sei o que aconteceu. Na realidade eu sei, eu estava muito impactado com a situação. E eu não consegui orar. Ao me colocar no lugar daqueles pais, eu senti como que fosse um décimo da dor que eles estavam sentindo. Eu acredito que não existe outra dor tão grande. Digamos, nessa vida quebrada que nós vivemos, natural são os nossos filhos nos enterrar. O inverso é algo terrível. E eu não consegui.
eu simplesmente não tinha palavras. Né? Toda a minha teologia, naquele momento eu não conseguia falar alguma coisa, e eu lembro que eu simplesmente me aproximei daquele casal e eu os abracei, eu chorei com eles. E fazem mais de 10 anos que isso aconteceu, mas é impressionante como isso fica gravado no nosso coração. É verdade. E eu fico imaginando realmente igrejas sendo despertadas para o ministério da capelania. Eu me lembro de uma conversa antiga que nós tivemos, onde a irmã disse que quando as igrejas se despertarem para o ministério da capelania hospitalar, elas vão ter um campo assim imensurável para trazer o conforto, trazer o consolo, trazer uma palavra simples, às vezes um versículo, um texto para pessoas, e principalmente nesse momento tão grotesco, tão difícil que nós todos estamos atravessando. O que você falou foi tão importante, tão sensível, porque mostra que não são as palavras que confortam, mas com certeza, mesmo depois de 10 anos, essa família deve se lembrar claramente de alguém que não falou ou que não orou, porque estava tão envolvido com o sofrimento deles que chorou junto. E eu creio que é isso que Jesus quer transmitir para a gente também na sua palavra, quando lá em João 11, ele está ali sofrendo com as duas irmãs, Maria e Marta, na morte do seu irmão Lázaro. Eu fico encantada com Jesus em ver que ele, sabendo que ele iria ressuscitar Lázaro, ele mesmo assim, vendo a tristeza das irmãs dele e dos seus amigos que estavam chorando ao redor, ele se compadeceu profundamente e chorou. Não é lindo isso? Maravilhoso. Um Deus que sofre com a gente. Compadece. Exatamente. Um Deus que não está distante. Eu tenho ouvido muito nesses congressos médicos que eu costumo ir, as pessoas falarem: a morte é alguma coisa natural, a morte faz parte da vida. Eu tenho tomado outra posição. A morte é comum, porque afeta a todos os seres viventes. Mas ela não é natural, porque Deus nos fez para vivermos para sempre. A morte entrou por causa do pecado. Exato. Então, não é alguma coisa que nós possamos aceitar numa boa, engolir normalmente. Não, acabou, chegou ao fim da vida e pronto, acabou. Não. É uma pessoa que construiu laços, que deixou lembranças preciosas, e quem ficou está sofrendo profundamente. E eu fico muito triste com algumas das nossas igrejas, algumas pessoas que falam: não chore, você não sabe que ele está num lugar muito melhor, que ele foi curado das suas doenças físicas. Foi dessa para melhor. Foi dessa para melhor. Olha, e não fique assim, você é tão nova, você vai se casar de novo. Nossa, quanto eu ouvi isso com 37 anos. Olha, você perdeu um dos filhos, mas você tem mais tantos. Você pode cuidar dos outros. E olha o que Deus ainda lhe deu, tantos filhos. Eu falo isso também porque meu marido e eu, meu segundo marido, Gavin, que é um pastor americano, conselheiro bíblico também, ele sofreu a perda do seu filho. Nós já éramos casados, ficamos com ele na UTI por 12 dias nos Estados Unidos e fomos preparando a família, cada um da família, para a morte que estava próxima. Fomos acompanhando todo o processo de despedida
da família e da igreja também. E como foi importante termos a igreja toda lá nos Estados Unidos junto conosco o tempo todo. Quanto isso nos trouxe de conforto, de esperança, né? Uma coisa muito importante. Agora, eu acho super vital, super vital é uma redundância, mas nós estamos preparados para partir. Nós tivemos um tempo atrás um curso que nós demos aqui mesmo na igreja, que foi justamente sobre hóspices, sobre cuidados paliativos, sobre como aceitar a sua própria finitude para poder ajudar outros a passarem por essa situação difícil também. E nós recebemos um formulário que cada um tinha que preencher sobre os seus desejos junto à morte. E como foi importante refletir sobre tudo isso. Porque é uma palavra que a gente tira, né, da frente, a gente não quer conversar sobre esse assunto, a gente, em qualquer círculo de amizades onde entre a palavra morte, já é uma coisa horrível, porque o círculo se desfaz de imediato. Mas nós temos que nos preparar para partir. E voltando aqui para João 11, Jesus dá essa esperança para as irmãs. Ele diz assim: então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Que conforto para o nosso coração. Saber que o nosso Deus cuidou do nosso maior medo, que é a própria morte. E Ele nos disse que estaria preparando uma casa no céu, onde nós moraríamos para sempre com o Pai, num corpo perfeito, sem dor, sem mácula alguma, e não haveria mais lágrimas ali também, porque nós estaremos para sempre na presença do Senhor. Então, quando eu acompanho um paciente em final de vida, eu vou ter como alvo principal apresentar o Evangelho para ele. Porque é este Evangelho que dá esperança e forças para partir. Porque é sempre uma tristeza partir, deixar os seus queridos. Não importa a idade. A gente fala, não, a pessoa já tinha 85 anos, 90 anos, tal. Não importa. Ela tem uma história e nunca é fácil abrir mão da vida. Não é verdade? Verdade. Helene, eu gostaria de, se a irmã poderia, então, introduzir, a irmã já falou várias coisas a respeito do trabalho da capelania, dessa mudança de processo, né, do morrer, do luto, as áreas afetadas. Eu gostaria que a irmã introduzisse, nós obviamente vamos explorar mais esta pergunta no nosso próximo programa, na semana que vem, mas como consolar alguém que perdeu o seu ente querido nesta época do Covid-19? Nós temos aí, como eu falei no início do programa, pelo menos 70 mil pessoas, mais de 70 mil pessoas vítimas desta pandemia. Como aquela pessoa realmente que quer, né, trazer consolo, conforto, o que ela poderia fazer? Ótimo. Eu creio que uma coisa muito importante é que a pessoa que vai levar o consolo aprenda primeiro sobre o luto. Porque é muito fácil nós ficarmos cobrando. Gente, já passou 2 semanas, já se passaram 2 semanas, ou já se passou 1 ano e você ainda está com essa cara. Muitas cobranças são feitas indevidamente. Então,
é muito importante a gente aprender quanto à elaboração do luto. Primeiro, aceitação da realidade da perda. A gente tem a sensação de que a morte não ocorreu. Quantas vezes a pessoa que perdeu um ente querido, ela está em casa e naquele mesmo horário que o marido ou o filho costumava chegar, ela parece que ouve o barulho da maçaneta da porta. É uma impressão, ficou gravada no cérebro dela, mas ela ainda, de fato, não acredita. Quantas vezes você vai falar com essa pessoa e ela fala, nossa, parece um pesadelo, eu não acredito. Nós estivemos presentes, através de alguns dos nossos capelães, no acidente de avião da TAM. E os familiares ficaram ali em frente ao IML do HC, ficaram numa sala no Instituto da Criança, aguardando os resultados de exames de DNA, para ver se era o familiar de fato ou não. E eu me lembro do relato de uma das nossas capelãs que eu enviei para lá, e ela falou assim, que ela ficou ajoelhada ao lado de uma senhora que estava cabisbaixa, com 2 peças de quebra-cabeça, e ela tentava encaixar e não conseguia de jeito nenhum. E essa senhora, ela ficou sem palavras um tempão. E quando a Lúcia, essa nossa capelã, perguntou para ela o que a senhora está tentando entender, o que não faz sentido, ela falou, ontem eu me despedi dele, porque ele ia passar só uma noite nesse trabalho dele, nessa outra região. E agora ele não está mais aqui, nunca mais vai estar comigo. É muito difícil, não faz sentido. As peças não se encaixam. Sim. Outra coisa, o reconhecimento do sofrimento que a perda acarretou sem utilizar subterfúgios. Quando você consegue observar as pessoas da mesma família que perderam aquele ente querido, elas reagem de maneiras diferentes, porque cada uma tinha um relacionamento com aquela pessoa querida. E alguns eram de maior proximidade, dependência, outros não. Mas quando você vê uma pessoa que era muito apegada e ela se envolve com o trabalho de uma maneira frenética, começa a fazer coisas uma atrás da outra sem parar, você vai ver que ela está usando de subterfúgios para tentar negar a morte, fugir do processo de luto. Enquanto ela não assumir tudo isso, ela vai sofrer e muito, porque ela vai colocar todas as cadeiras em cima da mesa para limpar o chão, só que ela não vai colocá-las de volta, ela vai mexer em outro cômodo e ela vai deixar a casa toda de ponta cabeça, porque nada faz sentido. Ela está toda desorganizada emocionalmente. Adaptação ao contexto de vida sem a presença da pessoa falecida. Ela tem que assumir as funções que aquela pessoa deixou de assumir. Eu me lembro quando os meus meninos, eles eram ainda pequenos, e eu tinha que levá-los à escola, e tinha que buscá-los, mas eu tinha que fazer uma porção de outras coisas que não estavam na minha rotina, eram a rotina do meu marido com os filhos. Mas eu tive que assumir muito mais coisas. E como foi difícil, eu consegui me organizar de novo. E a pessoa que está enlutada sofre assim. Organização de um espaço emocional para se lembrar dele ou dela e para poder dar continuidade à vida. E como eu vou permitir que as minhas emoções fluam, como eu vou poder verbalizar a minha dor, ou como eu vou poder chorar, de maneira a também não viver só no luto.
Porque se eu tenho outras pessoas de quem eu preciso cuidar ainda, eu não posso me limitar a ficar no meu quarto chorando. Eu tenho que ainda agir, trabalhar e fazer alguma coisa nesse sentido também. No caso do Covid, devido ao luto tão rapidamente, que acontece de maneira tão brusca, não existe um luto antecipatório, que a gente chama. É um luto no qual a pessoa vai perdendo o contato com aquele querido, mas ela vai vendo a progressão da doença, vai acompanhando no dia a dia, vai sofrendo um pouco de cada vez, volta para casa, chora, desaba, não consegue falar nada, não consegue fazer mais nada, mas no dia seguinte ela volta e ela vai acompanhando. É um luto que vai tendo uma sequência. Mas no caso do Covid, acontece uma coisa totalmente inusitada. É um luto abrupto. E muitos, por causa de uma falha na área da saúde mesmo, em algumas regiões do país, essas pessoas nem puderam ir para um hospital. Então, elas falecem em casa. E é muito mais difícil ainda, porque aquela casa, aquele ambiente fica marcado pela morte. Os familiares sempre vão pensar no seu espaço ali, totalmente comprometido. Né? Então, é muito difícil. Quais estratégias a gente pode sugerir para melhorar essa situação toda? Inserir foto da pessoa falecida no caixão ou no espaço do velório. É o próximo slide que vai falar sobre estratégias presenciais de despedida. Então, ele vai poder colocar uma foto, mesmo que o caixão esteja lacrado, uma foto daquela pessoa sorrindo, de bons tempos, quando ela estava saudável, quando ela estava feliz. Isso vai ser uma parte do ritual de despedida. Né? Outra coisa é colocar um painel, uma foto, um banner no ambiente do velório, mesmo que seja tão rápido. Outra sugestão ainda é pegar a foto desse querido num dia muito bom da sua vida e mandar como mensagem pelo WhatsApp, pelo e-mail, publicações, todos os meios de comunicação, mandar para os amigos e familiares. Isso quanto mais eu compartilho, eu mais vivo o meu luto. Eu me lembro da minha nora, que mora nos Estados Unidos. Ela não pôde vir para a morte da esposa do meu segundo marido. E eu fui para lá depois que eu me casei com ele, mas ela não podia me aceitar a princípio, porque na mente dela, a primeira esposa, que era muito amiga dela, não havia morrido. Então, como foi difícil para ela aceitar tudo isso. Então, como é importante a gente trabalhar esse processo. Estimular que sejam proferidas mensagens verbais e escritas também. Achei tão interessante num programa de televisão de domingo à noite, que eles fizeram, eles pediram para os familiares de pacientes Covid que perderam seus entes queridos, que escrevessem a história dessa pessoa, de uma maneira agradável. E daí eles contrataram alguns atores para estarem lendo uma parte dessa história. Que coisa bonita, que coisa gostosa. Cantar ou reproduzir músicas significativas que foram significativas para a pessoa que partiu para esse tempo de velório também. A realização de rituais individuais. Os rituais coletivos são tão difíceis.
né? Cada um fica espremidinho no seu cantinho e agora só podem ir tão poucas pessoas, só as da família direta mesmo. Então é muito triste. E criação de memoriais online, em que essas pessoas todas mais queridas se comuniquem, troquem as suas impressões. E uma coisa que a gente vai continuar ainda na outra semana no nosso programa, né? Falar sobre isso, mas eu fico pensando que mesmo que a pessoa tenha vivido intensamente o luto, a perda foi real, foi grande, é uma coisa muito triste. E ela vai se lembrar desse querido e vai sofrer essa perda durante toda a sua vida. Ontem à noite ainda, meu marido colocou um programa de sax, tocando, alguém famoso tocando sax, e quando ele tocou um hino, que era o hino predileto do nosso filho que partiu, e a nossa neta cantou esse hino no funeral do pai. Eu não sei até agora como ela conseguiu cantar, engasgando, sofrendo, mas ela conseguiu cantar. E ele começou a chorar. Já faz 11 anos que esse filho partiu, mas cheiros especiais associados àquela pessoa, hinos, palavras, tudo isso volta ao coração, volta à mente e a pessoa sofre e sofre muito, não é? Eu passei há 2 anos atrás por a maior perda que eu já tive até agora. Né? Uma das pessoas mais importantes da minha vida, minha mãe, está com Cristo. E na época eu estava nos Estados Unidos, não pude vir para o seu velório. E foi uma dor assim que eu não posso quantificar. Mas eu lembro, Eleni, que 2 coisas foram realmente muito importantes nesse processo. Uma delas, o meu cunhado fez um filme, né, com os momentos da história, da nossa história, os meus irmãos, as minhas irmãs, os meus sobrinhos, o pai, então, fotos familiares. Então ele fez esse vídeo, né? Então eu assisti esse vídeo, acho que quase 100 vezes. Ainda eu tenho ele guardado. E foi um tempo bem difícil. Mas aquilo fazia com que eu colocasse para fora a minha dor. E eu chorava bastante. E um livro chamado O Luto Desfeito, de Elizabeth Groves, que teve o seu marido vítima de um câncer incurável. Escreveu um livro de todo o processo ali de perda. Então esse livro dela foi algo assim muito alentador para minha alma, para o meu coração. Eu estou muito grato a Deus, Eleni, assim, pelas suas palavras. Eu acredito que muitas pessoas que estão nos assistindo aqui, mais de pessoas em vários estados, gostaria de trazer aqui a Wanda, a Paula, o Adriano Cardoso, inclusive a Wanda Almeida Santos pergunta a respeito do curso online de capelania. Ela disse onde é que vai ser, né, ministrado. Ótimo. E também o Adriano Cardoso, muito obrigado pela sua pergunta, Adriano, que pede a respeito de indicações, mas onde estes livros podem ser encontrados. Ele fala que a IPP-TV, muitas pessoas têm indicado livros, e então nós gostaríamos que rapidamente, nós temos alguns minutinhos aí, o curso e alguns livros que podem ser úteis aí para os irmãos. Ótimo, ótima pergunta. O curso em EAD, eu creio que mais 10 ou 15 dias no máximo. Entre no site
capelanianasaude.org.br e ali você vai encontrar as informações sobre o curso. Alguns livros que podem ajudá-lo. Dor na Alma, eu escrevi há algum tempo atrás, é lidando com depressão. Consolo, o auxílio de Deus no luto, editora Cultura Cristã, e é um estudo sobre a vida de Jó. Esperança para viver e para partir. Um livro que eu escrevi acompanhando um médico muito querido no seu processo de morte. Outro livro que vai ajudar bastante, esse é Conversando com a pessoa que está enlutada, é Deus está presente, auxílio de Deus no luto. Eu escrevi para a Sociedade Bíblica do Brasil. Então, você vai poder ter acesso a esse livro, tanto impresso, é um livreto pequeno, como também pelas vias eletrônicas. Aí você pode acessar. Muito obrigado, Eleni. Que Deus abençoe o seu ministério. Um prazer, uma alegria a servir ao Senhor no Ministério de Aconselhamento da Igreja. E nós queremos encorajá-lo a continuar nos acompanhando também na próxima semana, quinta-feira, no mesmo horário, às 14h30, nós estaremos a segunda parte do programa Morte e Luto no Covid-19, Consolo e Esperança para os que perderam os seus entes queridos. Eu gostaria então, para terminar o nosso programa de hoje, deixar um abraço a todas aquelas pessoas que estão nos acompanhando, pessoas de várias cidades, de Fortaleza, minha cidade natal. Um grande abraço aí para o Adriano Cardoso, a Wanda coloca aqui, da Bahia, né? A Eliane Vicente, de Garanhuns, Pernambuco. Muitas pessoas nos acompanhando, mais de 100 pessoas estão aqui acompanhando o programa. Eu gostaria então de agradecer a sua participação e dizer que é um prazer para nós, aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, estar servindo você, trazendo uma mensagem de encorajamento, esperança, consolo, que vem da Palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima semana.